Olá, meus amores, bom dia! Aqui é o Sandro Kumara para conversar com vocês sobre uma das coisas mais misteriosas que existe na criação e na formação de um ser, que é a dança dos personagens. As pessoas muitas vezes, quando elas chegam para mim, dizem assim: nossa, Sananda, TV Obras e hein, se inscreve no canal, Clica no sininho. curtir. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! Eu só quero ser o mesmo, eu quero escutar meu coração. E as pessoas não entendem que não importa o que a gente escolha ser, a gente vai sempre ser um personagem. Que Sananda Kumara também é um personagem, não é quem de fato eu sou. Que esses personagens são quase como configurações de uma energia. Pensa assim, o raio, quando ele cruza o céu no meio de uma tempestade, aquela energia ela já estava ali. Ele apenas plasmou e se manifestou naquele formato do raio. A energia estava ali como um potencial estático. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a energia estática, quando ela se transforma num raio, ela tem forma, poder e uma capacidade inacreditável. Da mesma forma, a consciência, que é uma consciência pura, quando ela adquire uma forma, ela tem a capacidade de movimentar-se, de plasmar, de criar. Então o personagem, gente, nada mais é do que essa consciência pura que de fato você é, assumindo um formato. Cada um de nós teve milhares e milhares e milhares de personagens, mesmo se você está nas suas encarnações primordiais, mesmo se você surgiu aqui na Terra, a maioria dos nós seres humanos já foram encarnados em outras realidades, em outros planetas, em outros tempos, milhares de vezes. Seres inclusive que vieram de outras dimensões, que eu não vou entrar nesse porém aqui. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, que nesse exato momento, todo personagem ele pode se tornar verdadeiro ou não. Tem uma história muito divertida aqui na nossa sociedade, que é a tal da Lady Gaga. A Lady Gaga, ela teve uma crise de identidade e ela decidiu que ela não curtia nem um pouco a vida dela e que ela queria mudar tudo. Então ela criou esse personagem, Lady Gaga, e depois de um ano que ela resolveu incorporar aquele personagem por completo, ela era milionária e era uma cantora famosa. Depois, obviamente, ela teve várias questões de depressão, dificuldade, porque ela descobriu que a vida dela mudou, mas ela continuava infeliz com ela mesma. Mas isso é um outros 500. Ela só conseguiu realmente superar quando ela começou a fazer as práticas de yoga, meditação e tudo mais. Mas eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, é a capacidade que aquele ser humano teve de incorporar um novo personagem. E cada um de nós tem essa mesma capacidade. E na verdade, um dos grandes exercícios que a gente precisa aprender é que sempre que eu falo para vocês, eu chamo a atenção que o verdadeiro motivo de a gente passar pela dor, pelo sofrimento, pelo karma, pelas dificuldades, é a necessidade de estabilizar uma consciência. Então um personagem, lembra do raio atravessando a tempestade? Ele dá forma e ele estabiliza a energia, mesmo que seja naquele instante, naquele flash. Então nós precisamos estabilizar a nossa consciência e sustentar ela lá. Os personagens, os seus maneirismos, as suas amarrações, inclusive as amarrações kármicas, que nesse caso aqui, vínculos familiares, histórias, vidas passadas, tá tudo lá para tentar estabilizar essa consciência. No final do dia, então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que não existe de fato um personagem que seja você. Sananda Kumara é uma formatação de uma consciência. Em última análise, todos nós somos a formatação de uma única consciência. A consciência suprema de Eu Sou. Só que essa consciência ela vai se espalhando como uma árvore, com ramificações e ramificações e ramificações. E a gente fala de dimensões superiores, dimensões laterais. Mas o ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, não é entrar tanto nessa estrutura, mas entender que quando você está vivo aqui nesse planeta, e você está existindo, que existe um grande apego muitas vezes à nossa história, apego a se sentir de uma forma específica, até mesmo de sentir medo, de ter dúvida de si mesmo, de si mesma, de resistir aos presentes que a vida oferece, porque você é um ser novo. Medo de ficar rico ou milionária, porque daí eu vou perder a família, vou me separar, medo de ter sucesso, medo de conseguir um emprego, vou ter que mudar de país, medo daquilo, medo daquele outro. Eu já falei com vocês em outras conversas que eu me deparo de novo que o maior medo do ser humano, a maior parte das vezes, meus amores, não é os problemas. Porque esses eles estão acostumados, é um velho conhecido que vem, poxa, te conheço, chega aqui. Mesmo que não aguente mais ver, eu já conheço. O verdadeiro medo das pessoas é o novo e o desconhecido, especialmente o prazer desconhecido.
Por quê, meus amores? Porque, lembra, esse raio, ele perde a coerência, ele se desestabiliza, a sua consciência se desestabiliza. Por isso que, de novo, meus amores, o grande chamado é você dar um passo de cada vez na sua vida em estado de consciência e de presença. A meditação é uma das ferramentas mais importantes que eu ensino para as pessoas que estão sobre minha guiança e condução, sobre a jornada de ascensão. Sempre eu estou ensinando as pessoas a importância de estar na meditação, só que eu também lembro elas o seguinte, que a cura acontece em movimento. A vida é fluxo, a vida não é estagnação. A meditação é um estado onde você para o movimento externo para acompanhar o movimento interno. Mas em algum momento você precisa movimentar dentro e fora em sincronia, que é um estado de unicidade. E se a gente entender a matéria, a manifestação como reino do feminino e a consciência interna como reino do masculino, quando você flui dentro e fora em sintonia, em harmonia, é um estado de unicidade, onde a matéria precisa se desdobrar da forma como você quer. Porque você está unificada com o seu ser interno, com o seu feminino e o masculino, numa única forma, numa única energia, num fluxo. Então os personagens, voltando para os personagens, é um grande chamado para vocês a treinar, praticar, entrar num personagem e sair de um personagem. Só que, gente, ator ruim, ele atua só com a cabeça. Ator ruim é aquele ator que não entra no personagem. Ator bom é aquele que entra por completo, ele se torna, ele não é um personagem, ele é o avatar daquela entidade. Inclusive isso é perigoso. Tiveram atores que entraram em depressão, se suicidaram, tiveram dificuldades terríveis de vida porque entraram muito fundo em personagens doentios, terríveis, atávicos, dolorosos, até com um processo talvez de restauração kármica deles, de passar por aquele personagem num filme para conseguir limpar uma raiva, uma culpa ancestral de outras vidas. Não vamos entrar nisso. Mas o ponto central é que quando um personagem ele é realmente vivenciado por um ator bom, você incorpora. E esse ato de incorporar o personagem é um dos pontos mais avançados e sensíveis na criação de realidade. Sabe, a lei da atração, cria sua realidade, seja milionário, seja rico, todas essas escolas que tentam ensinar as pessoas a manifestar, no fundo, por detrás de todas elas estão ensinando uma coisa: o ato de incorporar e personificar, entrar num personagem, e aquele personagem ele tem uma assinatura e uma frequência. E aquela assinatura e aquela frequência precisa plasmar uma realidade que é um match, como a Lady Gaga. A hora que ela entrou naquele personagem, um ano depois ela já era milionária e famosa, porque a realidade tem que se desdobrar de acordo com a frequência que a gente está segurando. Só que ela tivesse tomado aquela decisão, gente, assim, ó, esse final de semana eu tô de saco cheio de ser isso, eu vou mudar. Aí ela fica naquela frequência por um final de semana. Desabou, pronto, acabou. Na semana seguinte ela volta a falar com as mesmas pessoas, age do mesmo jeito e continua a mesma frequência. Não funciona. Muita gente que vai fazer um retiro espiritual de final de semana, faz uma viagem de férias, acha que vai mudar tudo na vida e volta para a mesma realidade, e volta para a mesma rotina, veste o personagem antigo e logo fura aquela bolha criacional, fica um resquíciozinho assim, uma inspiraçãozinha, um acréscimo ao personagem antigo, mas volta o personagem antigo. Então eu estou falando para vocês, quando a gente tem maestria do Tantra, porque isso é uma ritualística tântrica de você incorporar um novo personagem, é você entender que tudo vai mudar na sua vida. Só o que acontece quando tudo começa a mudar na sua vida? Esse personagem é um personagem novo. Ele não tem lacres e selos magnéticos tão fortes quanto os antigos, e toda a sua histórica de encarnações, a sua família, os seus amigos, tudo aquilo que você carrega. Isso significa, meus amores, que quando você estiver ali incorporando o novo, a tendência é que tudo ao seu redor ainda reflita o velho, e que você volte para uma velha frequência. Então é muito importante que nessa escola de transformação, de atração, se você quer criar uma nova realidade, você primeiro entender a maestria sobre os personagens. E muitas vezes, como a Lady Gaga provou pra gente, ela criou um personagem novo, onde ela resolveu talvez a questão do sucesso, ela resolveu também a questão de quanto dinheiro ela teria na conta, quanto bonita, bem sucedida ela seria, porque ela achou, quando ela criou aquele personagem, que aquilo que resolveria a felicidade dela, porque ela viu o mito americano do sucesso. E ela descobriu que não tinha sucesso naquilo, então ela criou um personagem que não realmente atendia todas as necessidades dela. Por isso que não adianta você querer ir para a lei da atração, não adianta você querer criar realidade e ter maestria sobre os personagens, se antes você adquirir a capacidade de amar incondicionalmente. Porque através do amor incondicional você vai entender a necessidade do seu corpo, você vai se conectar com cada aspecto do seu feminino, dos fluxos de energia, dos canais que precisam fluir de forma livre, desimpedida, harmônica, para que um personagem seja pleno. Então você conviver com pessoas que têm essa plenitude te ajuda a entender o que é um avatar que flui. Mas acima de todas as coisas você precisa se conectar com você, com o seu feminino,
E esse você não é o seu eu verdadeiro, é o seu eu condicionado. É um falso eu, é um personagem, é uma formatação, é uma estrutura. Para você entender a energia de base. Porque muitas vezes aquela parte sua que você não gosta, que você odeia, que você encrenca e você está brigando todos os dias, é a mesma energia que em alta potência representa o seu sucesso, a sua grandeza, o seu potencial nessa vida. Muitas vezes a pessoa quer chutar, brigar, odiar, xingar uma partezinha dentro de si, porque acha que é horrível, porque quer coisas que não concorda, e não entende que aquela mesma parte é o canal de energia num personagem muito poderoso. Só alguém que ama muito e que entende a maestria dos canais de energia vai ser capaz de então ter essa maestria de incorporar um personagem onde todas as partes estejam alinhadas. Isso é um ensinamento muito avançado e talvez para alguns de vocês isso seja confuso, mas vale a pena você ouvir de novo essa mensagem. Vale a pena você estudar as canalizações, você fazer o curso do kit de ascensão, você ir lá e pesquisar todas as canalizações e meditações que a gente fez até agora, para você começar a entender, porque nas meditações eu vou estar te ensinando através das canalizações a você movimentar essa energia, você vai começar a entender isso fisicamente, como é sentir essa energia. Então, ter maestria sobre os personagens é uma brincadeira muito gostosa. Significa que você vai aprender a entrar e sair de um personagem. Quem faz constelação sistêmica e compreende isso, no final da constelação precisa fazer um ritual de sair do personagem que a pessoa se sintonizou, que ela entrou durante o ritual de constelação. Porque você vai entrar no personagem de alguém, se você for lá ajudar a fazer a constelação, entrando no personagem, você precisa ter essa maestria, esse aprendizado de sair de um personagem, se desidentificar. Como você vai sair do seu personagem que está condicionado? Esse que está cheio de dores, traumas, raivas, ressentimentos. Como que você vai se desconectar dessas formatações malucas que você às vezes pode carregar, que vem lá de outras vidas onde você fez coisas talvez tenebrosas, mas que ainda ecoam na sua existência aqui e agora? Como você vai fazer isso, meus amores? Da maestria dos personagens. E você vai começar a entender que, como um ser de pura consciência, você, acima de tudo, como um criador divino, eterno e infinito, você está aqui para vestir personagens. Se você quiser descobrir como é que é ser Súria, como é que é ser o grande sol lá em cima no céu, você vai ter que sentir como é ser um céu, como estar lá, ser um sol, como é estar lá em cima, como é existir com esses planetas rodando através de você, cheios de vida. Qual a sensação de ser um sol? De irradiar para todos os lados a energia de forma, assim, sem diferenciar. Tudo recebe a minha vida, tudo recebe a minha luz, tudo se banha na minha glória. Se você personificar completamente a sensação de ser um sol, você se torna um sol. Ser um criador, então, é a capacidade de embodiment, de incorporar por completo aquilo que você deseja se tornar, aquilo que você deseja criar. E o chamado, meus amores, é ter essa intimidade tão profunda com o seu corpo, com as suas sensações, com o seu feminino, com a matéria, que você consegue guiar, conduzir, que é a base do amor. Então, meus amores, lembre-se, no final das contas, essa brincadeira dos personagens é o que realmente significa a lei da atração. E, acima de tudo, a capacidade de conduzir esses personagens através do amor é a chave indispensável crística que a humanidade precisa entender, compreender. Sem a reconexão, sem o amor, a nova terra, ela não vai chegar para quem estiver aí me ouvindo. Então, seja o amor, incorpore o amor em primeiro lugar e depois aprenda, brinque com os personagens, solta os apegos, deixa que seja uma diversão maravilhosa de cocriação. Que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.